Olá, senhores, eu sou o Lion e este aqui é mais um vídeo, tá? Já começa dando like, se inscreva no canal e ativem as notificações para o recebimento de novos vídeos. Bom, tô vendo aí que boa parte da Androsfera já falou a respeito do caso desse secretário aí de Tumbiara, que foi traído, churrascou os dois filhos e depois tirou a própria vida. E eu não queria ser mais um que fosse falar a mesma coisa, que fosse falar o óbvio, até porque se for para falar o óbvio e a mesma coisa que todo mundo já disse, eu acho que não precisa eu fazer mais um vídeo porque não vai servir de nada, né? Mas eu geralmente gosto de pegar esses casos assim e soltar alguma coisa que eu vejo que outros produtores de conteúdo não falaram, alguma observação em particular, alguma visão que seja só minha, ou pelo menos tentar fazer algo de diferente, né? Extrair algo de diferente, alguma lição ou algum tipo de conclusão diferente acerca desse caso. Então eu vou tentar fazer isso nesse vídeo e eu já adianto que muito provavelmente esse vai ser um vídeo pesado, eu não vou pegar leve, eu irei soltar muitas opiniões aqui que vão ser controversas, eu vou falar mesmo coisas que vão soar absurdas, então eu recomendo que se você se choca com facilidade, se você de repente tem um senso de justiça acerca do masculino, acerca dessa questão misândrica, ou se você é recém-chegado na comunidade da Red Pill, eu recomendo que você não assista esse vídeo, tá? Assista outros vídeos aqui do canal. Esse vídeo aqui provavelmente vai ser um vídeo difícil para você assimilar, tá? Eu acho que tem que ter um certo nível de maturidade para entender o que eu vou falar aqui nesse vídeo. E eu entendo se nem todos entenderem. Eu entendo se mesmo com esse aviso você insistir em assistir o vídeo e depois chegar no comentário e falar: caramba, Lion, meu Deus do céu, por que você falou esse tipo de coisa? Tá? Eu vou entender, mas enfim. Até porque a gente conhece aqui o público, né? Então vamos lá, vocês já foram avisados. Não chorem depois. Em primeiro lugar, a primeira coisa que me chamou a atenção quando eu li essa notícia é por que caralhos ele tirou a vida dos próprios filhos, tirou a própria vida, fez o pai da esposa dele morrer de infarto e a vagabunda da mulher que traiu tá viva e não aconteceu nada com essa piranha. Primeira coisa que me faz ter raiva desse cara, porque, porra, velho, o cara tem que ser muito loser, velho. Ele é traído pela esposa, aí ele vai descontar raiva em gente que não tem nada a ver e a vagabunda tá ali viva, né? Isso é uma coisa que me faz pensar que esse cara muito provavelmente mereceu ser traído, ele mereceu ser corno. Eu não vou defender esse cara aqui, é impossível eu ter algum tipo de argumento em defesa desse cara. Até porque eu não consigo ter dó, eu não consigo me compadecer desse tipo de caso. Me desculpem se vocês acham que eu sou insensível demais, se eu tô sendo cruel demais por pensar nisso. Eu acho esse caso, inclusive, velho, eu vou falar pra vocês, véio, eu acho isso uma coisa patética, eu não consigo me sensibilizar. Sabe por que eu não consigo? Porque muito provavelmente ao ler a ficha desse cara, ver o partido que esse cara pertence, a ideologia que esses caras pregam, tudo me leva a crer que esse cara muito provavelmente seria um sujeito que, se ele visse qualquer vídeo do meu canal, ele iria aqui, ia vir me chamar de incel, ia vir me chamar de fracassado, ia vir falar que eu não sou homem de verdade, que eu sou moleque e o caramba quatro. A mera possibilidade de eu saber que é um cara que pensa assim já me tira qualquer tipo de compaixão pelo fato do que aconteceu. Então foda-se. Uma coisa é, aconteceu isso na minha família, com alguém próximo, com alguém a qual eu conheci, eu teria uma reação obviamente diferente. Agora, como não é um cara que era meu parente, eu não conheço, e eu presumo que ele é esse tipinho de cara, então foda-se, velho. Eu não tenho a menor pena de esculachar com esse cara aqui nesse vídeo, entendeu? Foda-se, pra mim ele é só mais um Blue Pill que caiu na Blue Pill Rage e surtou e fez umas coisas absurdas, né? E agiu da pior maneira possível, porque nem para fazer o trabalho direito esse animal serviu, né? Ele pelo menos, já que é para fazer merda, pelo menos que fizesse a merda completa, que esperasse a esposa dele e a vagabunda voltar, metesse uma bala na cabeça dela e depois pronto, pudesse matar quem ele quiser. Mas o cara ele é tão inútil que nem isso ele fez. Então vai pro caralho, entendeu? Ele tá no lugar onde ele deve estar no colo do capeta agora, que se foda ele, entendeu? Não quero nem saber se você gostou do que eu falei. Se você não gostou, também foda-se, eu não quero nem saber, velho. Eu penso isso, entendeu? Mas bom, deixando a minha opinião pessoal de lado, que enfim, é evidente que eu não tô nem aí pra isso, e o que eu mais é que se foda, vamos fazer uma análise aqui, tirando esse escárnio, né, de lado, e vamos nos atentar a uma análise mais séria do caso, né, onde eu vou traçar aqui as explicações psicológicas
para ele ter feito o que ele fez e tal, o que que levou essa linha cronológica do fato dele ter sido traído, o que levou ele a essa situação, né? Esse ato extremo, né? Todo mundo sabe que nas relações de hoje em dia o homem ele tem muito mais ônus do que bônus. A gente sabe que quando o cara firma um compromisso, um casamento, onde ele vai assinar um contrato, com todas essas leis draconianas, com todo esse poder estatal de interferência e que premia exclusivamente a mulher praticamente em detrimento da felicidade do homem, a gente sabe que o homem ele está assinando praticamente a sua sentença de morte, né? Então, todo caso que acontece de, por exemplo, a esposa trair o homem, de qualquer tipo de coisa que acontece que é contrária ou deletéria ao homem, a sociedade, ela em peso, ela não vai medir esforços para atacar esse homem, para escarnecer a honra dele. Então, por exemplo, se um homem é traído é porque ele não foi homem o suficiente. Se um homem, ele, por exemplo, acontece qualquer tipo de sacanagem com ele, as pessoas vão partir do princípio de que ele provavelmente mereceu, porque ele é um homem fraco, ele é um homem indigno, ele é um homem assim e assado. E na minha visão, ele muito provavelmente mereceu ser traído, mas não pelos motivos que a sociedade pensa que ele mereceu, tá? Porque a sociedade ela vai partir do princípio de que a mulher, ela quase sempre, né, não faz coisa errada, a mulher é santa, né? E nesse caso não tem ninguém santo. A mulher é uma vagabunda e esse cara ele era um trouxa, né? Um conserva cook tradicional e mangina, escravoceta, extremamente blue pill, que muito provavelmente idealizava a mulher dele como santa, ou todas as mulheres como coletivos como santa. Muito provavelmente esse é um dos caras que deve ter assinado alguma lei na sua trajetória política, né? É claro que nesse caso ele era secretário, mas muito provavelmente esse cara coaduna com muitas dessas leis aí, né? Que são as leis que prejudicam homens, igual boa parte dos conservadores que estão ali no Congresso ou que estão atuando em áreas políticas coadunam também. Então, enfim, né? Esses caras têm que se fuder, mano. Eu não aguento, velho. Eu não consigo fazer uma análise séria. Porque, cara, eu tenho um profundo desprezo por esses caras, velho. Na boa, velho. Vamos lá, eu vou tentar fazer um vídeo sério aqui nessa porra aqui, cara. Porque não dá, meu irmão. Me desculpem. Vamos lá, de novo. Vou tentar traçar uma análise séria aqui nesse vídeo. Velho, não dá pra levar essa sociedade a sério. Enfim, mano, essa sociedade ela é muito patética, cara. Esse mundo é muito patético, entendeu? Esses valores desses conserva-cucks, ai Deus, pátria, família, honra e não sei o que, cara, tudo isso é muito ridículo, né, velho? Puta que pariu. Esse cara, ele foi vítima, né, dos próprios golpes, né, que esses caras criam lá. E vai. Os caras querem confiar em porra de mulher hoje em dia, né, mano? Caralho, os caras querem casar, querem criar família. Puta que pariu, velho. Não dá, meu irmão. Não dá. Mas enfim. O que levou esse homem a cometer esse ato extremo? Bom, primeiramente, uma vez que o cara ele se depara com esse tipo de situação, onde ele é traído, ele era uma figura pública de uma cidade pequena, ele entende que esse caso praticamente iria acabar com a sua vida. A carreira dele política ia acabar, ele não ia ter o menor respeito, a menor autoridade perante as pessoas ali da sociedade, a carreira dele como secretário ali ia praticamente pro buraco. E muito por quê? Porque existe um aspecto da traição feminina que as pessoas pouco abordam, que é óbvio que aqui na androsfera as pessoas têm um pouquinho de compreensão sobre isso, mas o mundo Blue Pill, o mundo norme de maneira geral não entende essa diferença, né? Mas a traição feminina ela é muito pior do que a traição masculina, porque embora o homem sim ele possa trair, é bem possível que o homem ele traia, mas continue amando a sua esposa. Agora, quando a esposa ela trai o marido, muito provavelmente ela já nutre um desprezo por esse homem desde muito tempo e ela já deu muitos sinais disso, entendeu? Porque o que acontece? A psique feminina ela é muito diferente da masculina. Enquanto o homem ele gosta de se comunicar de uma maneira mais direta, a mulher ela se comunica de maneira mais sutil. Para a mulher é uma coisa extremamente onerosa ela ter que falar aquilo que o homem tem que fazer. Se ela tem uma concepção de que o homem deve agir de determinada forma, ela acha muito desatraente
ela perde muito respeito pelo homem se ela tiver que sugestionar, ou tiver que falar, ou tiver que dizer diretamente o que ele tem que fazer para fazer alguma coisa, para mudar alguma coisa que esteja ruim na relação, entende? Então ela não gosta de falar, para a mulher é um suplício terrível, então ela vai dar pistas daquilo que ela quer, e se o homem for perspicaz, ele vai saber pescar. Olha, eu acho que ela não quer que eu faça assim, ela quer que eu faça assado e não sei o que, entendeu? Então a mulher, ela tem esse tipo de linguagem mais indireta na relação. Até por isso que a maioria dos homens assim não consegue muito bem captar esse tipo de coisa, porque lhes falta esse tipo de conhecimento. Eles muitas das vezes vão achar que a mulher vai falar a mesma linguagem que eles e não vai. E segundo, que os caras ele nem sequer entendem o que as mulheres querem nos relacionamentos, porque na maioria das vezes nem elas também entendem, tá? Inclusive eu vou fazer um vídeo depois aí falando a respeito da psique feminina, de como levar mulheres a sério é o pior erro que um homem pode cometer, mas enfim. Então, o que acontece na psique feminina, quando ela está insatisfeita com o cara em algum aspecto do relacionamento e esse cara ele não consegue entender que ela está insatisfeita, não consegue entender o porquê dela estar insatisfeita e muito pior, não consegue fazer algo para mudar isso, ela entende que esse cara ele merece uma punição. Ela começa a desenvolver pouco a pouco o ódio desse cara. Primeiro porque a maioria das mulheres, elas não já se casam não gostando dos seus maridos, tá? A biologia feminina, ela rejeita a maior parte dos caras, tá? Então, a gente aqui na androsfera, principalmente da comunidade black, a gente costuma fazer uma estimativa de que aproximadamente 98% dos homens, na questão da aparência, não causam atração nas mulheres, tá? Elas têm, assim, total indiferença, nojo, desprezo e repulsa por 98% dos homens na questão da aparência física. Outros homens que conseguem contornar essa falta de aparência física são aqueles que conseguem ativar outros pontos da atração feminina, como por exemplo a questão hibristofílica, a questão do medo, do temor e etc. Porque a atração feminina ela é causada majoritariamente por sentimentos ali dos baixos instintos, incluindo medo e outros tipos de sentimentos que fazem ela ter ligação com o cara. Então, geralmente, os caras que vão ativar essa questão hibristofílica vão ser os cafajestes, os frios, insensíveis, misteriosos, os caras ali que vão gerar algum tipo de outra emoção que compensa essa falta de atratividade na questão da aparência. Então, a gente faz uma estimativa de que apenas 20% dos homens no total conseguem suprir essas outras demandas. Seriam esses outros alfas, né? Sem ser alfa somente financeiro, mas alfa emocional, enfim. Então, aproximadamente 80% dos homens, assim, as mulheres acham completamente desinteressantes, repulsivos na questão da aparência e desinteressantes na questão comportamental. Então, sobra apenas 20% ali que elas conseguem se relacionar mais ou menos. Então, assim, a conta não fecha. É muito homem desinteressante, né? A gente sabe que 80% dos homens não ficam, né, sem relacionamento ou sem se casar. Apesar de ter uma estatística que fala mais ou menos isso, mas é uma estatística bem fora de contexto, não cabe falar sobre isso agora, é uma coisa mais falando sobre não estar em relacionamento sério, mas boa parte dessas pessoas estão sim em algum tipo de relacionamento não oficial, enfim, não cabe traçar esse paralelo nesse vídeo porque a conta não fecha e esse dado não confere. Então, resumindo, esses homens eles não deixam de casar por serem desatraentes ou desinteressantes para as mulheres. Elas casam com esses caras. São pouquíssimos caras que realmente conseguem cair, né, nessa malha da atratividade, nessa nota de corte da atração feminina. Então a maior parte dos caras eles vão ter o desprezo das suas mulheres já no ato de casar, elas já casam não gostando deles. Então esses caras eles têm que cumprir uma carga onerosa para compensar esse desinteresse que elas têm por eles. Como na maior parte das vezes eles não vão entender o quão desprezíveis eles são aos olhos de suas esposas, e em segundo lugar eles não vão entender o que elas realmente querem, elas passam a nutrir um ódio posterior a esse cara, e uma das formas de vingança que elas têm é fazer esse tipo de ato, né, de trair para humilhar o cara. Então, se a traição masculina ela é majoritariamente provocada por uma questão de libido, uma questão muito instintiva ali de o cara achar que ele não pode perder uma oportunidade de cópula, mas isso não significa que ele tenha desprezo pela sua esposa.
o da mulher já é o contrário, ela trai depois de desprezar muito esse cara e achar que é uma punição cabível à incompetência marital desse homem, a traição. Geralmente ela vai trair com os caras mais fudidos que tem, os piores homens possíveis, os mais canalhas, os mais sujos, os mais inferiores hierarquicamente, socialmente ao seu esposo, né? Então a traição feminina ela é feita mesmo para esculachar, para humilhar o esposo. Né? Então, muito provavelmente ele se sentiu assim, ele se sentiu ultrajado, se sentiu humilhado, agiu por forte emoção e fez o ato que ele acabou praticando, né? Tirou a vida dos filhos e depois tirou a sua própria vida. E posteriormente o pai da esposa, né, após saber dessa tragédia, não aguentou e também veio a óbito, né? Teve um infarto fulminante e acabou falecendo também. Então, o que acontece é isso. E por que que ele fez esse tipo de ato? Porque ele se viu acuado, completamente sem saída. Ele viu que a família dele acabou, que a vida política dele acabou. Então ele falou. O ato dele tirar a vida dos próprios filhos é muito simbólico, né? As pessoas podem não entender, mas na minha ótica, ele tira a vida dos filhos porque ele não quer que os filhos continuem vivos para contemplar essa tragédia. Ele acha muito mais digno, ele como um ato de poupá-los de um sofrimento ainda maior, ele tirar a vida dos dois. Então ele atirou no primeiro filho, depois atirou no segundo, né? O filho mais novo ele tinha ficado internado no hospital, mas acabou não resistindo e faleceu também. E em seguida ele percebe a atrocidade que ele fez e ele não aguenta, ele fala, depois disso eu também não posso viver, a minha vida não tem mais sentido depois desse tipo de coisa, e então ele encerra a própria vida, né? É uma tragédia, é uma calamidade, é uma coisa triste, embora no começo eu tenha feito uma introdução bem sarcástica, mas é óbvio que é uma história triste, é óbvio que é uma história trágica. Não é uma história que dá pra gente dar risada. O que eu dou risada é porque esses caras que fazem isso são os caras que vêm criticar o nosso conteúdo aqui. São os manginas, né? Os escravocetas, ao extremo, entendeu? Os conserva cookies, né? Muito provavelmente esse cara ele era assim, um conserva cookie, né? Bolsonarista, enfim, com essa ideologiazinha nojenta. É disso que eu dou risada, entendeu? Porque esses caras eles são vítimas dos próprios golpes e caem nas tragédias. Por quê? Porque eles vão achar que, nossa, eu casei com a honradinha, eu casei com a exceção, eu casei com uma boa esposa. Esses caras eles querem ter família nesse mundo degenerado. É disso que eu dou risada. Não é nem da tragédia em si, entendeu? Não é da morte do cara. Pelo amor de Deus, né? Não é disso que eu tô dando risada, é desse ideal patético, né? Que vitima esses caras próprios. Isso tudo é muito irônico e é muito gostoso de ver, entendeu? Esses caras aí caindo nos seus próprios golpes. E eu não consigo ter dó, não consigo ter pena, porque eu sei que esses filhos da puta são caras que chegariam aqui e falariam que o nosso denunciariam, fariam tudo para destruir o nosso conteúdo aqui. É por isso que eu não consigo ter pena de um vagabundo desse, entendeu? Enfim, tá no colo do capeta agora, que se foda, entendeu? Que sirva aí de lição para outros homens, entendeu? Pensarem duas vezes, que o cadáver desse cara ensine muitos outros homens a não cometer o mesmo erro que ele cometeu, a não ficar idealizando, né? Famíliazinha, idealizando mulher como santa, nesse mundo degenerado de hoje em dia, entendeu? Então é isso, escreva o que vocês pensam acerca disso nos comentários e até a próxima.